Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Amanhã, quarta-feira, às 19 horas, amanhã, dia 17 de fevereiro de 2021, uma aula aberta comigo, professor Diogo Arraes. O link está aqui abaixo nos comentários. Sabia que muita gente ainda confunde laço com laço? Muita gente ainda confunde. Há uma diferença entre as duas expressões. Laço aqui remete a nó. Aquele nó, né, em que fazemos, por exemplo, o laço com aquele determinado cadarço. Aliás, é muito interessante também nós colocarmos a expressão cadarço, muita gente ainda pronuncia de maneira indevida, então a pronúncia da palavra é cadarço, certo? Já a expressão laço aqui remete a cansaço. Então, por exemplo, alguém ou um animal que está cansado. Então, a relação com cansaço, então o termo é laço. Há um exemplo muito curioso, nós poderíamos colocar o seguinte: o boi fica laço com o laço. Ele fica cansado com o laço, olha lá. Ou devido a, né? Com o laço. Perfeito? Olha lá. Ele fica cansado, então, com o laço quando está amarrado. Interessante essa diferença, vale anotar. Ortografia se constrói exatamente com estes detalhes e lembrando que é muito interessante você treinar a memória visual. Então, pessoas que têm desvios em relação à ortografia são pessoas que precisam tomar bastante cuidado com isso, treinar a memória, o que é visível, tá? Então, ortografia é bastante disto aqui de memória visual. Perfeito? Vamos ao nosso próximo passo, então? Vamos lá? Então, além de tudo isso, nós temos o seguinte: será que está correto este enunciado? Veja só, um enunciado muito comum na mídia. Toquinho faz show de lançamento do novo álbum. Veja, Toquinho faz show de lançamento do novo álbum. Será que esta expressão é uma expressão adequada em relação à nossa língua padrão? Resposta, vamos lá, analise rapidamente. Esta expressão possui algo indevido aqui, excessivo, não é mesmo? Sim, há um vício de linguagem aqui, o chamado pleonasmo vicioso. E como nós podemos retirar o pleonasmo vicioso desta sentença? Vamos primeiro à identificação, né? Aliás, muita gente ainda pronuncia de maneira indevida a palavra identificação. Vale a pena repetir, tá legal? Identificação. Cuidado com a pronúncia desse tipo de vocábulo, algo que eu trabalho muito nas minhas aulas. O bom profissional precisa tomar cuidado em relação à pronúncia. Bom, se é lançamento, subentende-se algo novo. Então bastaria colocar que Toquinho faz show de lançamento do álbum. Ou Toquinho lança álbum. Em novo show, Toquinho lança álbum. E aí o novo poderia estar para a expressão show, perfeito? E aí nós trocaríamos de cá o lançamento substantivo pelo verbo. Seria uma nova estrutura bem interessante aqui. Então, em novo show, quer dizer, novo antes de show, dando realmente a ideia já do lançamento. Então, em novo show, Toquinho lança álbum. Perfeito. Então, em novo show, Toquinho lança álbum. Agora aqui não faz sentido nenhum. Nós poderíamos então eliminar isto aqui, a palavra novo, tá bom? A expressão novo então deveria ser retirada aqui e aí teríamos esta repetição indevida também retirada desta estrutura. Então vamos lá, ó. Toquinho faz show de lançamento do álbum ou de álbum. E aí se colocar de cá o artigo aqui do álbum, é interessante colocar o nome do álbum também. Aliás, esta expressão aqui na mídia, então, pode ser uma expressão retirada. Perfeito? Então, colocássemos de cá o nome do álbum. Então, Toquinho faz show de lançamento do álbum X, né? Aliás, todo álbum dos artistas acaba tendo um nome, né? O título de um álbum. Perfeito? Vamos a uma dúvida, outra dúvida muito comum em relação à nossa língua. Lembrando que eu estou no Instagram, o endereço é @DiogoArraes.
tá? Você pode me adicionar lá. O próximo fato é o seguinte, a pergunta é uma pergunta da Luciana, e Luciana pergunta o seguinte: Diogo, a expressão há uma hora, marcando a hora, deve fazer o uso do acento grave, certo ou errado? Certíssimo. A expressão há uma hora, aliás, as horas demarcadas correspondem a expressões adverbiais femininas. Então isto aqui é uma expressão adverbial feminina iniciada por a. Então, estas expressões adverbiais femininas iniciadas por a, aliás, a única hora masculina será meio-dia. Então, colocaremos assim, né? Ao meio-dia, e não as, né? Ao meio-dia, masculino. Aqui, como é feminino, então, nós devemos fazer o uso do acento grave, sim, senhora, demarcando a hora. Aliás, na oração, nós também faremos o uso da vírgula, né? Por exemplo, vamos a uma outra hora feminina. Quando encontramos assim, as duas, olha lá. Encontre-me no hotel. Veja lá. As duas, encontre-me no hotel. Então, este as aqui precisa sim fazer o uso do acento que vai demarcar esta expressão, então, a hora. Isto vale também para um termo, como por exemplo, à meia-noite ou a 0 hora. Muita gente ainda acha que na expressão a 0 hora não precisa haver e precisa sim, o acento grave precisa existir. Vale muito esta boa dica de cá. Então, as horas femininas demarcadas, hora exata, exatidão, devem então ser sinalizadas, todas elas devem ser sinalizadas pelo uso do acento grave, estas horas então exatas. Perfeito? Vamos lá então, amanhã nós temos uma aula então do nosso clube, uma aula às 19 horas, amanhã, dia 17 de fevereiro, perfeito? De 2021, às 19 horas. E o link está aqui abaixo para você acompanhar a aula e tirar uma série de dúvidas, participar da nossa aula sobre língua, criatividade, escrita, comunicação. Seja bem-vindo, clique em curtir, ative as notificações. Eu sigo sempre aqui no canal Mesma Língua.